meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST no direito do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sininho de notificações, peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer direito do trabalho. Pessoal, e nada mais legal de você conhecer direito do trabalho por uma das súmulas mais famosas do TST. Olha só a súmula que eu vou conversar com vocês hoje. Hoje eu vou conversar sobre a súmula 244 do TST. Olha só, você está percebendo que eu tenho feito vídeos de orientações jurisprudenciais, vídeos de súmulas no TST, já falei sobre algumas súmulas aqui e vou continuar falando sobre outras súmulas, mas olha só, existe certamente um rol muito seleto das súmulas mais importantes e essa aqui, ela está no topo dessa pirâmide. Ela com certeza é uma das súmulas mais famosas, é uma das súmulas que cai toda hora na prova do OAB, cai toda hora em concurso e com muita frequência os advogados e as advogadas, eles se deparam, porque está falando da gestante, está falando de gravidez, está falando de gestante, olha só, é muito comum no mercado de trabalho termos uma funcionária que se encontra no estado gestante, que se encontra no estado gravídico. Isso é muito normal, isso é da vida, isso faz parte da vida. Muitas coisas acontecem e, infelizmente, por que o TST ele sumulou isso? Como eu sempre falo, porque se o TST sumulou, é porque ele já está cansado de ver isso toda hora, essa conversa, essa questão, esse tema, toda hora chega lá no TST. E por isso que ele já foi logo sumulando isso, gente. E por que toda hora chega lá no TST? Porque está toda hora no nosso tribunal, aqui na primeira e na segunda instância. É no dia a dia, você vai verificar várias situações. Nós trabalhadores, nos apresentamos o que o TST ele vai ter que se debruçar em algum momento. Você com certeza, você já foi uma empregada gestante, ou quem sabe você será uma empregada gestante, ou você já conheceu uma empregada gestante na sua empresa, ou na sua família, no seu trabalho, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua. Isso é muito comum, gente. Então, é por isso que essa súmula é uma das grandes campeões de cair em prova da ordem. Porque toda hora isso acontece, não tem para onde você correr. Podemos falar aqui várias situações, vários exemplos. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, no jurídico de uma empresa, que a boca miúda, como se fala nas empresas, no dia a dia, a boca miúda, eu conversava com advogados do setor e advogadas do setor. Eu era responsável pela parte trabalhista. E a gente já conversava entre nós aí, fulana entrou de férias. A gente até brincava que um determinado setor específico tinha uma água milagrosa que todas as mulheres engravidavam. Aí depois disso a conversa era outra. E a fulana entrou de férias, ó. E ela voltou gestante e vai ser demitida. Ela foi de férias gestante ou voltou de férias gestante. E ó, já conheço o procedimento dessa empresa. Ela vai ser demitida.
provavelmente vai ser demitida. E geralmente acontecia isso. Se eu estou aqui falando para você um exemplo do dia a dia, de uma empresa de grande porte, que realmente cumpria as determinações legais dela, quando chegava um funcionário gestante de férias, eles já demitiam, é porque eu já percebi essa conduta. Muitas vezes, muitas empresas, para começo de conversa, preferem demitir o funcionário quando ele retorna de férias. Isso já é normal. Mais normal ainda era no caso daquele setor. Era um ato repetido, era um ato reiterado. Quando a menina voltava grávida, ela era demitida. Era muito comum isso acontecer. Se isso acontecia em uma empresa, com certeza acontece em várias outras empresas. Isso é um exemplo. Podemos dar vários outros exemplos. Porque uma funcionária, ela engravida em qualquer situação, seja nas férias, seja no decorrer do contrato de trabalho, seja através de um contrato de experiência. A vida não para, como já diria o poeta, né, pessoal? Então, terá em várias circunstâncias, vários exemplos que a gente pode dar aqui. E por isso que o TST, ele já está simulando isso aí, já simulou. E olha só, tem essa súmula, ela tem 3 itens que nós devemos estar atentos. Ó. Olha o que fala o item 1 da súmula 244 do TST. Eu, particularmente, eu acho que esse item eu já vi cair demais. É um dos itens que se eu tivesse que escolher aqui, eu acho que é um dos itens que mais cai. Desconhecimento do estado gravídico. O que ele está dizendo? Ó? Independentemente do desconhecimento do estado gravídico por parte da empresa, deverá ser respeitado o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADST. O que diz o artigo 10 do ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. Fica vedada a dispensa arbitrária da empregada gestante da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É isso que faz o artigo 10, inciso 12, a linha B do ADCT. Já ficou muito óbvio aqui que você tem que comer o artigo 10, né? Não precisa nem parar para pensar sobre isso. Primeiro que está intimamente ligado. E cai toda hora em concurso público também. Já sabe, essa é a determinação legal. E o que o entendimento dos ministros do TST eles estão falando aqui? Mesmo que você desconhecesse o estado gravídico dela, porque cá entre nós, nenhuma empresa é obrigada a saber que a pessoa está grávida. Até aí tudo bem. Até porque nem sempre a funcionária sabe que está grávida. E às vezes acontece isso. Nem sempre a empresa demite de má fé. A demissão é algo normal da vida. E nós temos que entender isso. Por mais que naturalmente o contrato de trabalho ele tenha uma característica indeterminada, o contrato de trabalho a prazo indeterminado é a regra, nós trabalhadores precisamos entender que se a empresa quiser demitir por qualquer motivo que seja, às vezes ela demite não querendo demitir. Olha os exemplos aí que tivemos da recuperação judicial das lojas americanas. Às vezes a empresa não quer demitir, mas entrou numa situação de insolvência, entrou numa recuperação judicial, teve que demitir antes. Ela não queria a princípio demitir, mas teve que demitir. Às vezes acontece. E muitas dessas demissões não são de má fé, não são dolosas, é por necessidade da atividade. Seja porque o funcionário não está de acordo com o que a empresa quer, e cá entre nós, né? Se o funcionário não está de acordo com o que a empresa está querendo, a empresa não é obrigada a ficar com a funcionária
ou com o funcionário, pelo amor de Deus. Mas aí tudo bem, ela vai ter que demitir e vai ter que pagar todas as verbas da lei. E é assim que é. Só que muitas vezes acontece isso. A empregada, no dia da demissão ou na data determinada, vai no médico do trabalho designado pela empresa e o médico do trabalho faz aquela consulta rápida lá. E o que acontece? Às vezes a própria funcionária nem sabe que está grávida. Isso é muito comum. Isso também é da vida. Eu sou pai. Minha esposa não sabia que estava grávida. Às vezes descobre no terceiro mês de gravidez. Acontece isso no segundo mês, no terceiro mês. Não se descobre na lata assim. Tem gente que já percebe logo, mas às vezes passa um tempinho. Isso aí acontece muito. E por acontecer muito, toda hora veio na Justiça do Trabalho. E como eu sempre digo para você, toda hora chega essa conversa na Justiça do Trabalho e toda hora chega lá no TST. A empresa, na hora da defesa, o que a empresa argumentava? Excelência, eu demiti porque eu desconhecia que ela estava grávida, eu desconhecia o estado gravídico. Então eu não tenho que pagar estabilidade, eu não tenho que reintegrar, sei lá o que ele pedir. Provavelmente um dos dois, ou provavelmente os dois, que é assim que o advogado da sua contestação vai fazer. Não vai chorar e aceitar, ele vai contestar. Eu já digo para você, advogado de empresa, vai advogar para a empresa, você tem que saber que você tem que contestar tudo. Você não aceita nada do que o advogado da inicial, o advogado da reclamante fala, você contesta tudo. A não ser que seja uma situação muito extra, muito fora do comum. Ou que seja mais vantajoso você aceitar pela sua empresa, ou algo tão absurdo que você conteste, que você possa até ser prejudicado, que você possa até ser condenado a litigância de má-fé. Você contestar algo óbvio, aí também não dá. Né? Você tem que saber os limites. Você é advogado para isso, para você ter um bom senso. E o que acontece? O advogado da empresa, a empresa alegava que não conhecia. Chegou essa conversa no TST, o TST falou, olha só, independente de você não conhecer ou não conhecer o estado gravídico dela, o artigo 10, inciso 2 do ADST está falando, ó, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse é o primeiro item que você precisa ler e conhecer muito. E eu já disse, se eu tivesse que escolher aqui um desses itens para estudar, lógico, tem que estudar essa súmula toda. Come. Essa súmula é para você comer com farinha. Arroz, feijão, farinha, farofa, o que você quiser. Acorda com ela e dorme com ela. Ainda vem no bolso o artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT. Mas esse é um dos mais importantes. Mas tem os outros incisos que também são importantes e com frequência caem. O inciso 2 e o inciso 3 da súmula, o item 2 e o item 3 da súmula 244. Olha só, o item 2, ele fala o seguinte, ó, resumir aqui, ó, reintegração, período de estabilidade. Ele está dizendo aqui o seguinte, a garantia de emprego, na realidade, o que a súmula ela protege não é a indenização, é a garantia de emprego. O que essa súmula quer? Nas possibilidades que possam vir a ocorrer, se pudermos ter essa possibilidade, o que o TST ele quer? O que a Justiça do Trabalho quer? Que reintegre essa funcionária. Ele não está necessariamente preocupado com a indenização. A indenização, ela irá ocorrer, tudo bem. Mas o principal objetivo é o trabalho, o principal objetivo é o emprego, até porque a gestante está grávida, ela vai ter um bebê e ela precisa estar trabalhando para ter uma remuneração que possa proteger e suprir essa criança. Então, o objetivo é a garantia de emprego. Só que ele está falando o seguinte, ó,
A garantia de emprego, a reintegração, eu só posso permitir a reintegração no período da estabilidade, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se for depois disso, eu não tenho como garantir a reintegração. Você só vai ter direito aos pagamentos referentes à estabilidade indenizatória, referente a esse período, ao período da estabilidade. Mas toma cuidado, tá? Tem advogado que poderia ajuizar a ação no período da estabilidade, mas espera terminar o período da estabilidade pedindo, ele já sabendo que não cabe a reintegração, pedindo a indenização estabilitária. Alguns entram não visando isso, tudo bem, mas tem advogado que também pensa nisso. Então, eu sempre, como quando era advogado de réu, quando sou advogado de réu, ele fala, ó, ele deveria ter entrado lá no período, se o juiz vai dar ou não, outra história. Então, ultrapassado o período estabilitário, ela não pode ser reintegrada, caso ela queira ser reintegrada. Ela só vai ter direito ao pagamento dos valores referentes à época do período da estabilidade. Isso aqui também é interessante. E isso aqui, ó, isso aqui é muito do dia a dia. Isso aqui é muito do dia a dia, tá? Para a prova de OAB concurso, isso aqui é muito importante. Para o dia a dia do advogado, isso aqui talvez seja mais corrido. É porque é difícil falar o que é mais e o que é menos. Eu já me deparei com as 3 situações mais de uma vez. Depende da experiência que você vai passar. Mas isso aqui é muito interessante e ocorre com frequência. Principalmente você advogado e você advogado. Agora o item 3, ó. O item 3 da súmula 244, ele garante a estabilidade provisória, ainda que o contrato de trabalho seja contrato de trabalho a prazo determinado. O que isso quer dizer? Mesmo que seja um contrato de experiência, ela vai ter direito à estabilidade. Mesmo que seja aquele contrato a prazo determinado da lei 9.601, a empresa contrata determinada funcionária para suprir uma necessidade transitória daquele momento ali da empresa. Às vezes a empresa ela faz isso, ela tem uma funcionária gestante, ou ela tem uma funcionária ou funcionário que está afastado do INSS, por exemplo. Mas no caso é muito comum as empresas contratarem a prazo determinado, aí eles vão lá e contratam uma funcionária. Para suprir quem? Suprir aquela funcionária que está de licença maternidade. Isso é muito comum, super normal. E aquela advogada, eles gostam daquela advogada, eles gostam daquela engenheira, eles gostam daquela médica, a empresa gosta daquela funcionária. Vou falar assim, ó, vou contratar uma outra pessoa de forma provisória, de forma temporária, só para suprir essa necessidade. Aí, por acaso, se for mulher, está passivo de engravidar também. Isso acontece. É uma das hipóteses aqui. E, ó, não pense que os exemplos que eu estou dando aqui para você é perdidão não, tá? Já vi isso acontecer. Trabalhava numa empresa que precisou de relatórios mensais para uma empresa que a gente grande, que a gente prestava serviço da área de telecomunicações. Nós éramos uma subsidiária dessa empresa famosa aí no Brasil. Estava em recuperação judicial e todo mês a gente tinha que dar relatório para o Tribunal de Justiça, para a Justiça do Trabalho. A gente tinha que emitir os relatórios. Não conseguimos dar conta. O que acontece? A gente tinha que contratar uns 2 ou 3 funcionários em determinados períodos. Tínhamos que contratar alguns funcionários a prazo determinado. Uma dessas funcionárias do contrato a prazo determinado engravidou. Enquanto os outros 2 foram demitidos,
e demitido um advogado e uma outra advogada, a gestante ficou. Com base em quê? Com base no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, e com base no artigo, na súmula 244, item 3. Tudo bem? Veja como é que toda hora tem exemplo disso. Por isso que é uma das súmulas mais famosas do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.